Fala concurseiro e concurseira, tudo beleza? Bem-vindo ao canal Vocação Pública, um canal para você que já sabe que a sua carreira vai ser no setor público. Eu sou Getro Coutinho, auditor do TCU aprovado aos 22 anos de idade, e nesse vídeo eu vou te contar como foi a minha preparação para o concurso de auditor do TCU. Mais ou menos em 2011 eu tinha acabado de chegar no Banco Central, né? Tem um outro vídeo aqui no YouTube onde eu conto a minha história, onde você pode saber os pormenores. Mas eu no Banco Central eu tinha acabado de chegar, estava preocupado então com o novo trabalho, como é que seria as coisas, onde eu seria lotado, que tipo de trabalho eu faria. E no mesmo semestre que eu tomei posse no Banco Central, foi em agosto de 2011, ali segundo semestre de 2011, eu também estava terminando a minha faculdade na UNB, estava enrolado com TCC e essas coisas, e saiu o concurso do TCU 2011. Eu nem ia fazer, mas o meu amigo do Banco Central, o Sérgio, falou: não, Getro, vai fazer a prova, pô. Vai lá ver como é que é e tal. Quem sabe o que o futuro reserva, né? E eu, escutando o Sérgio, fui fazer a prova. Só que como eu estava enrolado com o TCC e com o meu trabalho novo, acabei não conseguindo estudar muito, né? As duas únicas matérias que eu consegui estudar para o TCU 2011 foi controle externo, e foi ali que eu me apaixonei por controle externo, e uma outra matéria que foi economia do setor público. Só consegui estudar essas duas matérias. Por causa disso, obviamente, eu não passei, né? E aí, eu tive uma sacada que foi a seguinte: olha, eu vou tentar pegar um concurso de nível superior com o menor número de matérias. Para quê? Para eu trazer as matérias que eu tenho base do Banco Central, para eu trazê-las para nível superior. Então, por exemplo, direito constitucional eu estava muito familiarizado com o texto da Constituição. Só que para nível superior eu precisava acrescentar doutrina e jurisprudência do direito constitucional, que eu não tinha visto até então, porque eu só tinha feito concurso de nível médio. Então, o que eu percebi? Que eu podia fazer concurso de nível superior, né, com o menor número de matérias, mas estudando essas matérias que eu já tinha base, português, direito constitucional, direito administrativo, de uma forma mais profunda para nível superior, acrescentando doutrina, jurisprudência e tal nessas matérias, para poder eu ficar no nível de concurso que exige aí grau superior aí de ensino, ok? E o que aconteceu? O concurso que eu escolhi para isso foi o TSE 2011, foi o concurso que saiu aqui em Brasília, tanto para técnico quanto para analista judiciário. Eu fiz um concurso para analista judiciário, e foi muito legal porque eu consegui estudar duas matérias bem para esse concurso, que foi direito constitucional e administração financeira orçamentária, né? Então, essas duas matérias foram as matérias que eu consegui estudar bem, assim, para o concurso do TSE 2011. Mas o que aconteceu? Na mesma época saiu o TSE Senado 2012 e saiu o TCDF também, né? E aí eu fiquei meio perdido, tentei abraçar o mundo para os três concursos e acabei não passando em nenhum desses três concursos, né? Só que eu já tinha, então... Só que após esses três concursos, eu consegui então estudar bem direito constitucional e estudar um pouquinho de AFO, né? A AFO ainda não estava bem, assim, não estava confiante, porque a AFO é uma colcha de retalhos, né? Tem muita lei, muito decreto, muito conceito que a princípio não são intuitivos, etc. Eu não estava sentindo confiante, mas já tinha ali coberto a matéria. Se eu revisasse algumas vezes, com certeza iria ficar no nível legal para as próximas provas. Então, depois que passaram TSE, TCDF e Senado, eu estava de que forma? Eu estava com algumas matérias que eu estava com a base do ensino médio ainda, que era o caso de português e de direito administrativo. Estava com algumas matérias que eu não estava confiante, como por exemplo AFO e controle externo, que eu tinha estudado só uma vez cada uma das matérias, e estava com a matéria que eu já tinha estudado um pouco melhor, que era direito constitucional. E o que aconteceu? Em 2012 saíram dois concursos que foram importantíssimos para minha preparação. O primeiro foi da Câmara dos Deputados em 2012, para o cargo de analista de técnico em material e patrimônio, e o segundo foi o cargo de técnico do TCU. Por quê? Porque esse concurso da Câmara dos Deputados, ele exigiu muitas matérias que eram parecidas com as que o TCU pedia. Então, estudando para a Câmara, foi quando eu estudei contabilidade pública, foi quando eu revisitei alguns pontos de contabilidade geral, foi quando eu estudei bem direito administrativo, né? E aí eu fiz a transição para nível superior, e estudei AFO bem também para esse concurso de analista de técnico em material e patrimônio. Então, eu consegui, por causa desse concurso, ter uma elevação muito grande na minha preparação. E o outro concurso de técnico do TCU 2012 foi bem legal, por quê? Porque eu revi controle externo. Então, assim, aquelas dúvidas que eu tive quando eu fiz o TCU 2011, né, já que a minha preparação foi a toque de caixa, né, não deu para ver a matéria do jeito que eu queria, eu sanei todas essas dúvidas no concurso de técnico do TCU 2012. Então, depois desse concurso, eu já estava bem em AFO, em contabilidade pública, em direito constitucional, em direito administrativo, então eu já estava melhor no maior número de matérias. E aí saiu o concurso que para mim foi essencial para eu ficar bem para o TCU 2013, que viria no ano seguinte, que foi o concurso do Tesouro Nacional. Esse concurso do Tesouro Nacional eu queria fazer para contábil, justamente por quê? Porque era a área que era mais perto do TCU. Eu tinha acabado de estudar contabilidade pública para a Câmara dos Deputados e eu queria
aproveitar esse conhecimento ali para o Tesouro Nacional, área contábil. Só que quando o edital do Tesouro Nacional saiu, a área contábil saiu sem contabilidade pública e com um peso gigante em contabilidade geral. E o que aconteceu? Sem contabilidade pública, o concurso já não ficava tão interessante para mim. Por quê? Porque eu não ia usar os conhecimentos que eu adquiri em contabilidade pública. E com o peso grande de contabilidade geral também era um problema. Por quê? Porque a última vez que eu tinha visto contabilidade geral foi para o Banco Central, que eu tinha estudado 3 anos antes, né? Então eu fiquei meio assustado e resolvi fazer a prova para a área econômica do Tesouro Nacional, e foi bem legal essa minha decisão por 2 motivos. Primeiro, que eu passei, né, dentro das vagas para o Tesouro Nacional, e segundo, que teve 2 matérias importantíssimas que caíram no Tesouro Nacional que eu aproveitei demais para o TCU. As matérias foram a administração pública, e eu tive que estudar bem a administração pública para o Tesouro Nacional, e a outra matéria era economia, né? Tesouro Nacional, área econômica, cobra tudo de economia que existe na face da terra praticamente, né? E eu fiquei fera em economia. Depois do Tesouro Nacional 2012, eu já estava com um grande número de matérias estudado, né? Então, assim, já estava quase ali na boca para passar. Eu já estava bem nessas matérias e faltavam algumas matérias só específicas para o TCU, como auditoria governamental, direito penal, direito civil, direito processual civil e etc, né? Então, assim, faltavam essas matérias para quê? Para eu conseguir fechar o edital do TCU. E eu tinha também um grande calo no sapato, que era a contabilidade geral, que até o momento eu tinha fugido, né, desse edital. Então, depois do Tesouro Nacional, o que eu precisava? Eu precisava cuidar dessas matérias que estavam faltando e comecei a estudá-las, né? Comecei a estudar auditoria, comecei a estudar direito penal, direito civil, direito processual civil, comecei a estudar aquelas matérias que faltavam para eu cobrir o edital do TCU e consegui terminar essas matérias muito bem. Quando saiu a autorização do TCU 2013, eu me deparei ali com as novidades do edital, né? E aí tive que incorporar matemática financeira, tive que incorporar um edital de contabilidade que foi muito maior do que eu tinha previsto anteriormente, e aí tive que me virar dos 30 para conseguir ser aprovado lá no TCU, né? Então o que aconteceu? Você vê que a minha preparação ela foi meio orgânica, né? Ela foi acontecendo ao longo do tempo. Hoje em dia eu não acho que essa é a melhor forma de se preparar, tá? Eu acho que a melhor forma de você se preparar é você começar desde o início da sua preparação já sabendo para onde você quer ir, tá? E aí quando você sabe para onde você quer ir, você estuda as matérias básicas, né, daquela área, daquele concurso que você quer, e depois você vai adicionando as outras, né? Então, por exemplo, hoje, qual seria a melhor forma de se preparar para o TCU? E eu acredito que a melhor forma seria você começar pelas 6 matérias básicas que caem tanto na objetiva quanto na discursiva do TCU, que são português, direito constitucional, direito administrativo, a AFO, né, controle externo e auditoria. Você começar por essas 6 matérias para quê? Porque essas matérias são a base do concurso do TCU. Se você não mandar bem nelas, você pode gabaritar a contabilidade geral, que não vai fazer diferença nenhuma, tá? Por quê? Porque são essas 6 matérias as principais, tanto na objetiva quanto na discursiva do TCU. Você pegar o histórico aí da discursiva, você vai ver que a grande maioria das discursivas tem como base essas 6 matérias aí: português, direito constitucional, direito administrativo, AFO, auditoria governamental e controle externo. Então essas matérias são muito importantes para o concurso do TCU, ok? E depois que você estiver bem nessas matérias, tiver um nível de acerto aí de 80%, aí você vai acrescentando as outras matérias aí que faltam. Então essa para mim é a melhor forma de começar hoje, tá? Seria como eu começaria a estudar se eu estivesse começando agora a estudar para o TCU. Exercícios, gente, como é que você fazia? Bom, eu separava as minhas matérias em ciclos, né? Fazia um ciclo para estudar as matérias, e o que eu fazia? Depois de cada matéria, que eu estudava um capítulo, tal, ou uma aula em PDF, uma aula em videoaula, eu ia fazer ali de 20 a 30 questões comentadas, ok? Então era isso que eu fazia para quê? Só para ver se eu tinha entendido a matéria. O objetivo não era gabaritar as questões, o objetivo era saber se eu tinha entendido a matéria, se eu estava familiar com os conceitos, por exemplo, tá? Então essa era a minha primeira bateria de exercícios. E depois disso eu fazia o quê? Ciclos de exercícios, né? Então eu fazia um segundo ciclo, 1 hora de português, 1 hora de controle externo, 1 hora de direito administrativo, e nessas horas o que eu fazia? Só exercício. Então eu fazia exercício de português, exercício de controle externo, exercício de direito administrativo, e fazia essas coisas para me preparar melhor. No site que eu assinava de questões, eu fiz só de direito administrativo mais de 10 mil questões, de AFO eu fiz mais de 8.500. Então assim, eu fazia muita questão me preparando aí para essa prova. Depois que o edital do TCU 2013 saiu, aí o que eu fiz? Eu fiz um ciclo com as matérias que eu já tinha estudado, né, que eram praticamente todas, e ficava só revisando essas matérias, né? Então eu vinha nesse ritmo, nessa preparação, né, de forma orgânica, mas fazendo muitos exercícios, e quando saiu o edital do TCU 2013, o que aconteceu? Eu já estava bem em praticamente todas as matérias, só tinha que cuidar das novidades. Então o que aconteceu? Eu fiz um ciclo que era o meu ciclo de revisão,
né? Então esse ciclo era só para eu revisar as matérias que eu já tinha estudado, né? E fiz um outro ciclo também, que era o ciclo das novidades, onde eu estudava só aqueles pontos do edital que eu ainda não tinha estudado, beleza? E qual a ideia? Como eu já estava bem nas matérias, o meu objetivo principal era terminar as novidades o mais rápido possível. Para quê? Para eu acabar com esse segundo ciclo e jogar essas matérias para o primeiro ciclo, e aí continuar só revisando todas as matérias que já tinham saído. Okay? Então o que aconteceu? 2, 3 semanas ali depois que o edital saiu, eu já tinha terminado todas as novidades. E o que aconteceu? Eu fiquei com um ciclo só, um ciclo no qual todas as matérias estavam lá e eu estava revisando efetivamente todas as matérias. Então a minha preparação ali, de 3 semanas depois do edital até mais ou menos 2 semanas antes da prova, foi revisando todas as matérias, entendeu? Por quê? Porque eu já tinha estudado antes do edital e as novidades eu consegui terminar rápido ali para conseguir revisá-las o mais rápido possível, né? Então, faltando ali 2 semanas antes da prova, foi quando eu mantive a revisão, né, para essa prova, mas eu comecei a dar mais ênfase nos exercícios comentados. Assim, nessas 2 últimas semanas antes da prova, eu praticamente revisava muito pouco a teoria, mas fazia muito exercício. E eu só voltava na teoria caso eu errasse um exercício que eu estava fazendo no site ou num livro, etc. Então, assim, nas 2 semanas antes da prova, né, eu fiquei praticamente só com exercício e com uma revisão de teoria um pouco menor, um pouco mais ali superficial, ok? E foi isso que aconteceu. Aí no dia da prova, né, eu fui cedo para a prova e tal, foi uma prova muito difícil, bem complicada, mas a minha preparação foi eficaz aí, fui aprovado em 13º lugar do concurso aí que chamou mais de 55 pessoas, né? Então foi assim a minha preparação. Você pode ver que ela foi meio orgânica, né? Ela foi acontecendo, mas hoje em dia, olhando para trás, eu percebo que eu tive uma certa estratégia também em saber escolher quais concursos eu faria. Por quê? Porque escolhendo bem quais concursos eu faria, eu poderia estudar aquelas matérias que no futuro me serviriam bem para o TCU. Então, por exemplo, o concurso da Câmara que eu comentei com você foi um concurso importantíssimo. Por quê? Porque eu estudei contabilidade pública, estudei AFO, estudei bem outras matérias que me fizeram ficar preparado para o TCU. O técnico do TCU 2012 também foi um concurso importantíssimo. Por quê? Porque eu revisei controle externo. Quando eu fui fazer Tesouro Nacional, área de economia, também foi importantíssimo. Por quê? Porque eu matei 2 matérias muito importantes para o TCU, que é a administração pública e economia. Então, assim, eu tive sabedoria em escolher os concursos que iriam me levar a ter uma preparação adequada lá para o TCU, tá? Então, assim, apesar de eu ter tido essa sabedoria e essa estratégia em escolher bem os concursos que eu fiz para que no futuro esses concursos me levassem a uma preparação adequada para o TCU, eu acho que hoje eu começaria de uma forma diferente, né? Já começaria sabendo exatamente aonde eu quero chegar, né? E com certeza isso me economizaria muito tempo na minha preparação, beleza? Então deixa aqui o seu comentário se você gostou desse vídeo, como é que tá sendo a sua preparação para o TCU, vamos ver se eu consigo aí te ajudar, de repente dar uma dica que pode aí melhorar a sua preparação, beleza? Se inscreva aqui no canal, ative os sininhos para receber as notificações e se quiser me seguir no Instagram, vai ser um prazer ter você por lá, é só procurar por Getro CM ou Getro Coutinho, como você quiser, com certeza vai ser um prazerzaço ter você por lá. Muito obrigado então por você ter ficado até o final desse vídeo, um grande abraço e até a próxima.